Olá, boa noite. O Conselho Curador e a Ouvidoria da EBC promoveram mais uma audiência pública para saber o que o cidadão espera dos veículos de comunicação geridos pela empresa. Desta vez foi em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na pauta de discussões, os desafios para a autonomia, diversidade e regionalização da comunicação pública. As audiências são instrumento de verificação da satisfação do usuário na sua dimensão de cidadão. É uma espécie de índice de audiência que mede a qualidade dos conteúdos produzidos com base na opinião de quem os recebe. A descentralização das audiências, contemplando as diversas regiões do país, é um avanço implementado pelo Conselho Curador em parceria com a Ouvidoria da EBC. Na edição de hoje, na entrevista com a presidente do Conselho Curador, você vai saber um pouco mais sobre a instância máxima de representação do cidadão na EBC. O Público na TV já está no ar. A EBC tem promovido audiências públicas regularmente desde a implantação do sistema. Temas polêmicos, como o fim da transmissão dos programas religiosos, foram debatidos com a sociedade civil. E mesmo quando há consenso, a EBC provoca a discussão para conhecer de perto o que o cidadão espera das emissoras públicas. Veja na reportagem. A primeira audiência do Conselho Curador da EBC aconteceu em julho de 2009. Já no primeiro encontro, temas importantes foram discutidos com a sociedade civil. Foi da primeira audiência pública que veio a necessidade de que as reuniões do Conselho Curador fossem abertas com divulgação prévia da pauta. Conselheiros, diretores. Ao longo desses 3 anos foram realizadas 7 audiências. O Rio de Janeiro sediou o segundo encontro, onde o foco era a programação da TV Brasil e das emissoras de rádio da EBC. Em dezembro de 2010, Belo Horizonte foi palco de outra audiência. Temas como regionalização de conteúdo, produção colaborativa, acessibilidade foram destacados pela sociedade civil e por representantes de movimentos sociais. Mais de 80 pessoas estiveram em Brasília para participar da audiência com maior repercussão. O encontro discutiu a decisão de interromper a transmissão dos programas religiosos da TV Brasil. Estavam presentes representantes de diferentes religiões, padres, pastores, candomblecistas, espíritas, associação de bruxas. No total, mais de 20 pessoas se manifestaram, apresentando pontos de vista e avaliações bastante distintas sobre o assunto. Foram várias sugestões e nós instituímos uma comissão entre membros do Conselho e membros de diversos grupos religiosos e não religiosos, e aí elaboramos uma proposta, né, de faixa religiosa para os veículos de comunicação pública, que houvesse a possibilidade de apresentação de projetos, que ainda está em discussão, esse grupo ainda está se reunindo, e nós tivemos, assim, eu acho que avanços grandes com relação a essa programação. Este ano aconteceram mais 3 audiências públicas, as 3 últimas em cidades fora do eixo Brasília-Sudeste: Recife, Marabá e, por último, Porto Alegre. Com temperamentos, vamos dizer, diferentes, né? O pessoal do Norte é diferente do pessoal do Sul, completamente diferente, culturalmente, inclusive. Mas eu acho que cada um traz a sua contribuição, não é? Então, cada um com a sua experiência, e todas as contribuições são válidas e importantes para o Conselho. As audiências, elas têm trazido dados, informações para os programas que a empresa produz, os programas de debate, de entrevista, para o próprio jornalismo, né? São espaços importantíssimos, inclusive, que têm pautado algumas discussões dentro do Conselho. Por exemplo,
Uma das audiências públicas realizada em 2010 discutiu a importância da incorporação, da ampliação da questão da acessibilidade para pessoas com deficiência dentro da grade de programação. Isso levou, inclusive, o Conselho a fazer essa discussão, a empresa a discutir, e a política de acessibilidade está sendo elaborada, discutida e vai ser implementada. Quer dizer, é um dos compromissos, inclusive, do atual presidente da EBC. A audiência pública promovida em Porto Alegre é a terceira a partir de uma decisão do Conselho Curador de ampliar a participação das diversas regiões nos debates. O tema da audiência realizada em novembro foi Desafios para a Autonomia, a Diversidade e a Regionalização do Sistema Público de Comunicação. O encontro aconteceu na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, e contou com a presença de cerca de 60 participantes, entre eles profissionais da comunicação, representantes de movimentos sociais, pesquisadores e cidadãos do Rio Grande do Sul. Fazer uma recomendação. A audiência ainda contou com a presença do presidente da Fundação Cultural Piratini de Rádio e Televisão, Pedro Osório, do presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural Piratini, Amaro Nunes Gonçalves Júnior, e da secretária adjunta de Comunicação e Inclusão Digital do Rio Grande do Sul, Patrícia Goulart. O encontro deu oportunidade para que produtores independentes pudessem reivindicar mais espaço na programação da TV Brasil. A empresa brasileira de comunicação faça uma parceria forte com o Ministério da Cultura e com a Secretaria do Audiovisual, no sentido de que as produções independentes, principalmente as independentes, de documentários de curta e média duração, sejam veiculados pela TV Brasil. Nem que seja 3 horas da manhã ou 2 horas da manhã, a gente não se importaria, mas que pelo menos elas fossem consideradas, porque é a diversidade, a regionalização da cultura brasileira. Rita Freire, representante da Articulação Mulher e Mídia, expôs sua preocupação sobre a participação da população negra e feminina na comunicação pública. Para nós, essas audiências regionais do Conselho também estão contribuindo bastante para ouvir a sociedade na sua diversidade, né? Regional, com uma presença grande que a gente viu aqui também, de pessoas preocupadas com as questões de gênero, de raça. Então, essa discussão, eu acho que a audiência está conseguindo captar, embora esteja discutindo coisas estruturais para o sistema público de televisão aí, que são importantes, né? A audiência de Porto Alegre abriu espaço para que várias entidades discutissem a qualidade da programação da TV pública. Para o diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Televisões Universitárias, qualidade, inovação e competitividade são essenciais para conquistar a audiência. As TVs universitárias são também TVs públicas. E nós entendemos, cada vez mais estamos convictos da seguinte questão: há necessidade de sermos mais competitivos, mais inovadores, para conquistarmos o maior espaço dentro da sociedade, uma vez que um dos grandes objetivos das TVs públicas, universitárias, educativas, é contribuir para educação, cultura, desenvolvimento social de toda a sociedade. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco da instância de representação do cidadão na EBC, em uma entrevista com a presidente do Conselho Curador, jornalista Ana Fleck. É daqui a pouco, a gente volta já. Estamos de volta. Aqui com a gente, a presidente do Conselho Curador da EBC, jornalista Ana Fleck. Boa noite, presidente. Boa noite. Muito obrigada pela sua participação no programa. Eu que agradeço e é um privilégio participar de um programa que é o único na televisão brasileira, né? Que a televisão se discute, não é? Se reconhece. Muito obrigada pelo convite.
Eu queria que a senhora falasse um pouco para os nossos telespectadores e dissesse qual é o papel do Conselho Curador num sistema público de comunicação. Regina, eu acho que é um modelo único no Brasil, na verdade, mas com experiências estrangeiras já de longa data, né, em países como a Inglaterra, como a França, e é uma experiência nova na comunicação do Brasil, na verdade, não pública, mas como um todo. E eu acho que nós estamos tentando construir um modelo que se adeque e que cumpra bem a sua missão, que é de, em última análise, representar a sociedade dentro da EBC. E a senhora, quando fala em representar a sociedade, né, o Conselho Curador representar a sociedade, como é que a senhora avalia, né, a realização dessas audiências públicas feitas pelo Conselho Curador até agora, até esse ano de 2012? Eu devo dizer, por justiça, que foi uma ideia da ouvidoria, não é, a realização dessas audiências públicas nas 5 regiões do país, e o Conselho aprovou essa ideia e começamos a fazê-las esse ano. A primeira foi na região Sudeste, na região Nordeste, em Recife, a segunda em Marabá, na região Norte, e a terceira em Porto Alegre, na região Sul. E a senhora avalia que o resultado, né, a gente tem sido produtivo o resultado, esse deslocamento, né, essa descentralização da realização dessas audiências nas regiões, para as regiões, ou melhor dizendo, tem sido produtivo? Sem dúvida nenhuma. Nós temos sido acompanhados, inclusive, pelo o diretor-presidente da EBC, o jornalista Nelson Breve, por alguns membros da sua diretoria, e eu acho que esse é uma experiência única de saber o que a população deseja da EBC, o que ela espera dos canais da EBC, quais são os conteúdos que interessariam a população especificamente. Como primeiro resultado, eu cito a audiência pública realizada no Norte sobre a Rádio Nacional da Amazônia. Em seguida, quase concomitante com a audiência pública, foi criada a rede de rádios públicas da Amazônia. Ou seja, esse deslocamento para as regiões já produziu um resultado. Já produziu esse resultado imediato, o que eu acho fantástico. E eu acho que esse é o objetivo. Que outras demandas também, as audiências produziram efeito? Em Porto Alegre, por exemplo, foi muito centrado na questão da produção independente. Inclusive, nós tivemos a participação do Giba Assis Brasil, que é o diretor da Casa de Cinema de Porto Alegre, e que trouxe o depoimento da necessidade da EBC abrir os canais para a produção independente, que eu acho que realmente esse é o caminho, né, para a melhoria do conteúdo, da programação, etc. Mas abrir os canais, porque pela lei da EBC, ela define percentuais, né, de participação com a produção independente, de produção local. Quando se diz ampliar, seria o quê? Além desse percentual que está previsto? Não. Na verdade, fazer com que a lei seja realmente cumprida na prática, né? Porque às vezes as leis viram letra morta, não é? Então, eu acho que esse tipo de depoimento e de solicitação e de apresentação desses produtores independentes, eu acho que já abriu um canal muito interessante para a EBC. E a EBC está investindo muito em pitchings, né? Que são licitações para a contratação de produção regional, produção independente. Mas isso vem a partir de uma necessidade também da empresa, claro, né? Claro. E isso, por exemplo, é discutido? Na verdade, assim, o pitching não deixa de ser uma licitação com algumas especificidades, não é? Que deixam a coisa um pouco mais, não tão complexa como uma licitação normal. Mas são feitas e as pessoas se candidatam, vamos dizer assim, não é? Seguindo uma linha definida pela empresa. Do que a emissora quer, que tipo de programa, por exemplo, esse programa Nova África é todo feito através de pitching, né? De produção independente e tal. Então, eu acho que esse é o caminho. Mas você ter esse depoimento, assim, nas regiões de produtores locais, não é? Nesse caso do Rio Grande do Sul, eu acho que esse é o caminho. E, evidentemente, quando a avaliação do pitching, dos concorrentes, evidentemente que aí tem critérios, a emissora, a empresa estabelece critérios de conteúdo, de qualidade, para
que possa ser estabelece escolhido. e tem que acompanhar, Tem que acompanhar, também, né? claro. Acompanhar essa produção. Na questão, por exemplo, dos programas religiosos, né, que depois a gente até pode entrar em mais detalhes sobre isso, também vai ser feito através de pitchings, né, para a produção independente. Vamos falar dessa questão, dessa discussão podemos entrar mais sobre programas religiosos no próximo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Aguarde. Estamos de volta e nossa entrevistada é a presidente do Conselho Curador da EBC. Presidente, nós falamos ainda há pouco, né, sobre os programas religiosos. E a gente sabe que esse foi um tema demandado, quer dizer, demanda do público, que foi encaminhada pela ouvidoria ao Conselho Curador. E a gente sabe que a gente já realizou discussões, fez audiência pública. Em que pé está isso? Realmente foi uma tarefa, vamos dizer, interessante e ao mesmo tempo complexa, não é? Porque o tema realmente foi trazido via a ouvidoria para o Conselho Curador de reclamações dos ouvintes que se posicionaram contrariamente ao privilégio, entre aspas, de que a TV Brasil e a Rádio Nacional transmitissem programas de duas confissões religiosas apenas. A católica... A gente só não pode esquecer que também teve um número significativo de manifestações a favor. A favor, exato. Foi uma questão, um debate, não é? Que começou na ouvidoria e foi levado ao Conselho, e isso ensejou um posicionamento do Conselho sobre essa questão. Foi uma discussão longa, eu acho que durante 6 ou 7 reuniões do Conselho, entre 2010 e 2011. Né? E, no final das contas, se decidiu pela criação de um grupo consultivo para tratar dessa questão. Como seria a proposta de programação religiosa nos canais da EBC? Na semana passada tivemos a reunião desse Conselho Consultivo, já uma terceira reunião, e aprovamos o seu regimento interno. Vai ser criada uma comissão especial de licitação para ver se a gente consegue colocar no ar esses programas o mais rapidamente possível. E o que ficou acertado na resolução foi o seguinte: a EBC vai produzir uma faixa de programação religiosa de 1 hora, uma programação jornalística sobre as diversas religiões, um enfoque jornalístico, e meia hora de manifestações, vamos dizer assim, de fé. Tem uma questão, presidente, que a ouvidoria, além de receber e mediar as demandas dos usuários, faz também um trabalho de análise de conteúdos daquilo que é produzido pelas emissoras. Como é que a senhora avaliaria esse trabalho que a ouvidoria faz e que ela apresenta através desses relatórios? Eu acho fundamental essa parceria da ouvidoria com o Conselho Curador, né, Regina? Porque eu acho que um problema grave que nós temos é que a gente não conhece a nossa audiência, na verdade, né? Vamos fazer uma comunicação para um público, uma radiodifusão de natureza pública, mas nós não sabemos quem é o nosso público. Nós não sabemos quem está nos assistindo, na verdade. Então, todo um trabalho direcionado para quem, na verdade, né? Acho que é o grande problema. Seria um desafio. Ah, com certeza. Então, cada vez que a ouvidoria nos traz um perfil ou um retrato da audiência, não é? Dos telespectadores, eu acho que só contribui para o conhecimento e para a melhoria de todas as ações. E como vocês têm se apropriado desse material? É uma coisa, ainda estamos digerindo, na verdade, né? São relatórios que a gente lê com muita atenção e procura exatamente essa questão dos programas religiosos, vou voltar a ela, porque é uma coisa típica, um exemplo, né, de que através dessa ouvidoria, através da manifestação dos telespectadores, dos ouvintes da Rádio Nacional, é que o Conselho teve consciência
e ciência desse problema, né? Então, eu acho que é uma parceria fundamental. O que a senhora destacaria, por exemplo, da Agência Brasil, que ajudou o trabalho do Conselho Curador? Isso é fundamental, né? Quer dizer, eu como jornalista sou um pouco suspeita, porque eu acho que a Agência Brasil é uma referência não só para o Conselho, mas para todo o país, né? Como informação e como discussão de temas relevantes. Então, eu acho que essa parceria entre todos os órgãos é que vai resultar realmente numa programação, um conteúdo especial, não é? Quais as perspectivas, na sua avaliação, para a comunicação pública? Essa pergunta é muito complexa, Regina. Acho que não teríamos um programa inteiro sobre isso. Mas eu acho assim, evidentemente nós estamos completando 5 anos, não é, da IBC, 5 anos do Conselho Curador também, da existência do Conselho Curador, então é uma construção conjunta. O país não tem ainda o conhecimento do que é a comunicação pública, o nosso modelo de comunicação é essencialmente privado, não é, comercial. Então, o país precisa conhecer a IBC, precisa saber o que é. Eu acho que falta um pouco da nossa parte, inclusive, de todos nós, né? Um pouco de exposição, né? Sobre o que é a comunicação pública, qual é o objetivo. Então, acho que é uma construção que ainda demanda um certo tempo, mas temos também que identificar, por exemplo, e deixar muito claro a diferença entre comunicação pública e comunicação estatal. Acho que há uma confusão sobre isso ainda. Ou seja, ainda nós estamos num processo de ruptura. Com certeza. De uma ruptura cultural, de entender qual é o papel da comunicação pública. E separá-la do estatal e do privado, na verdade, né? A Constituição é muito sábia nesse sentido. Ela prevê três sistemas de comunicação: o público, o privado e o estatal. E é isso que mas como ele ficou relegado tantos anos, nunca foi efetivada essa questão da comunicação pública, eu acho que esse é o momento. Mas a senhora avalia que esses 5 anos, nesse período, a gente teve avanços? Com certeza, tivemos muitos avanços de implantação, vamos dizer assim, de estrutura, não é? Ainda com alguns percalços, evidentemente, financeiros, de financiamento. A questão da autonomia com relação ao governo federal também é uma questão que preocupa muito o Conselho Curador, e estamos sempre discutindo sobre isso, qual é o modelo de financiamento ideal, não é? Que, por exemplo, numa mudança eventual de governo ou de força política no governo, esse projeto não sofra interferências ou não seja acabado, né? E sem contar que a sociedade tem que abraçar esse projeto, exatamente. Né? Esse projeto tem que ser da sociedade, isso ela precisa conhecer. Exatamente. Acho que a gente peca muito, as pessoas não vão gostar muito disso, mas eu acho que a gente peca muito pela falta de exposição, vamos dizer, de que a sociedade realmente conheça e saiba o que é a comunicação pública e se sinta parte dessa construção também. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer, Regina, muito obrigada a você, e vamos estreitar os laços entre a ouvidoria e o Conselho Curador, com certeza. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Na próxima quinta-feira estaremos de volta. Uma boa noite e até lá. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br